Povo de Deus, Salmo 79. O povo pede castigo contra os inimigos, Salmo de Asaf. Meus irmãos, esse salmo aqui é praticamente aqui o mesmo contexto do Salmo 74, que tem aí o seguinte título: Lamento por causa da profanação. Salmo também destinado a Asaf, né? Como Asaf tendo sido o autor. Já aprendemos várias vezes aqui que nós não temos nunca como afirmar se de fato Asaf é o autor, porque os títulos da Bíblia não são, na verdade, originais, são acréscimos com a tentativa de facilitar o nosso entendimento. Então, sempre os títulos, os autores, isso também até no Novo Testamento. No final, sempre vai ter estudiosos, teólogos, questionando se de fato aquele é o autor do livro. Data, então, quando fala em data, aí que fica mais complicado. O importante é o conteúdo. O restante são estudos teológicos, são conjecturas que são válidas, mas que não podem serem vistas como algo canônico, algo que é a Bíblia em si. A Bíblia em si é o texto, ok? Muito bem, é o mesmo contexto. Esse contexto, normalmente, nós logo pensamos na invasão da Babilônia, não é isso? Mas pode ser da questão assíria, né? Onde, não a Babilônia, mas antes da Babilônia, lá a Assíria. Mas eu creio que a maioria mesmo vai entender que é a Babilônia, a invasão da Babilônia. Outros vão entender que é naquele período ali intertestamentário, onde tem a Guerra dos Macabeus, onde tem ali aquele ato terrível de Antíoco Epifânio, onde invadiu o templo e aí sacrificou porco, fez uma arruaça, matou gente. Então o povo de Israel ele teve várias situações que eles foram perseguidos e a cidade foi invadida e, e eles ah, tiveram mortes, né? E o templo foi prejudicado. Tem a questão daquela parte da Assíria, né? Eu já falei, tem a parte da Babilônia. Que de repente alguém pensar também em outros momentos específicos, não relacionados à Síria ou à Babilônia ou ao período intertestamentário, momentos rápidos de ataques, que isso pode ter acontecido de tempo em tempo, mas o ponto mais forte mesmo é o contexto da Babilônia. Mas não importa qual é o contexto, a verdade é que aconteceu, né? Aconteceu e é um contexto de invasão, de destruição e de mortes terríveis, onde pessoas nem sequer tiveram sepultamento. Isso é uma vergonha, isso é uma dor muito grande, né? Versículo 2: Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves do céu. Então, nem sepultamento, isso é uma desonra enorme, né? Só em não ser sepultado na terra em si já era complicado. E ainda ser comido por bicho sem sepultamento, aí é vergonha total. Isso aí é uma dor enorme, é uma ideia de um abandono total de Deus para as nações vizinhas. É um Deus que é fraco, que perdeu a luta feio e que não conseguiu nem fazer que os teus súditos pudessem ser sepultados. E na visão do povo de Israel, e aí nós que entendemos hoje toda a história, sabemos que isso aí é consequência de pecado, não é isso? É o próprio Deus fazendo isso. 4. Tornando-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Né? Tá vendo aí? Então o salmista está colocando aqui, ó, que os inimigos fizeram, no versículo 2, o que os inimigos fizeram com ele, no versículo 3 também, e no versículo 4 fala que isso que eles fizeram tornaram eles opróbrio para os vizinhos, outros vizinhos, escárnio e zombaria entre todas as nações. Olha lá que o povo que dizia que é de Israel, olha lá, ó. Aí tem aquela expressão que tem muito nos salmos, né? Meneavam a cabeça, que vergonha, é isso? E aí passaram a ser motivo de zombaria.
Hoje, meus irmãos, o nosso mau testemunho, né? O nosso não cuidado com o templo do Senhor, com a casa do Senhor, né? A nossa má administração em relação às coisas do Senhor e o nosso mau testemunho provocam essas coisas também. A pessoa fala, vergonha. Uma coisa, como diz a palavra de Deus, é a pessoa falar sem razão. Porque mesmo você fazendo certinho, as pessoas vão falar. Elas vão inventar mentiras, elas vão fazer. Mesmo que você faça certinho, mesmo que a igreja esteja ali andando, basicamente na coisa certa, vai ter oposição, vão falar. Agora, como diz Pedro, né? Que eles falem mal de vocês fazendo bem. E não com razão, vocês fazendo o que é errado. Entendeu? Nós devemos lutar, trabalhar para que não sejamos motivo de zombaria, de escárnio, de falatórios. Se tiver de falar mal, de zombaria, que eles estejam errados e não que tenham pontos verdadeiros para falar contra nós individualmente e contra nós como igreja. Né? Daí precisamos cuidar do tempo do Senhor, por isso temos trabalhado, pintamos internamente, precisamos agora trabalhar externamente. Tudo isso aí reflete na visão das pessoas. O templo é o cartão de visita da igreja. E precisamos melhorar esse cartão de visita por dentro e por fora. E é isso que devemos fazer. Versículo 8. Apressa-se ao nosso encontro as suas misericórdias. Apressa-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Então eles estão sofrendo. Olha que coisa interessante. Eles sabem que aquilo é consequência do pecado deles, eles permanecem com Deus e eles continuam buscando em Deus a solução do problema. Isso é muito interessante. Eles estão sofrendo, têm consciência do sofrimento e continuam buscando a Deus a solução do problema. Hoje as pessoas às vezes passam por situações na vida delas, cristãos, por consequência de atitude delas mesmas, de negligência, de não viver o mínimo do evangelho, aí depois passam por perrengue e querem ficar blasfemando, com raiva de Deus. Aqui eles estão pagando um preço, mas eles estão com Deus. Né? Eles estão com Deus, eles não estão blasfemando contra Deus, eles sabem que o único refúgio deles é Deus. Porque sem Deus eles estão totalmente perdidos, a esperança dele é Deus. Eles sabem que Deus é aquele que fez a ferida e curará, como diz aquela canção, como diz o livro de Osés. É isso? Deus ele faz a ferida e ele está disposto a curar a ferida. Como eu falei no outro capítulo, Deus é aquele tipo realmente que nós vemos aquele tipo do morde e sopra. Ele morde e sopra mesmo. Ele morde e assopra. Entendeu? Ele é justamente esse ditado que nós usamos. Ele faz a ferida e ele está disposto a curar a ferida. E o povo sabe disso. E o povo aceita isso. Há muitas pessoas hoje que não aceitam isso. Então fica com a ferida. Então tenta se curar sozinho. Né? Vai para o mundo buscar a cura da ferida. E pode até encontrar a cura da ferida parcialmente. Mas é a ferida maior, que é o distanciamento de Deus eterno. O mundo vai curar a ferida? Não vai, filho. Entendeu? Não vai. O mundo pode até conseguir curar alguma ferida ou outra, alguma situação, né, que a pessoa está passando, que Deus deixou ela passar, ou que Deus fez ela passar. Ele pode até recorrer a outros meios, até conseguir parcialmente resolver a sua dor. Mas e a dor eterna? Hein? Então, meu irmão, com dor, vá para o colo do teu pai. Eu sempre falo isso. Né? A criança, ela apanha, e é muito comum depois dela apanhar, ela chorando, ela vai para o colo da mãe. Ela vai para o colo do pai. Então, se você está apanhando, se você acha que Deus está te batendo, se Deus acha que Deus, você acha que Deus deixou você apanhar, não é para ficar blasfemando, não, filho. Não é para ficar com. Vá para o colo do pai, que é lá no colo que você vai ter consolo. Busca o Senhor. Versículo 9. Por amor do teu nome. Ele diz assim, ó. Então, interessante isso aqui, ó. Pelo Senhor, porque se basear em nós, já era. Ó, é pelo teu nome, é tua honra, é o teu nome, é a tua promessa. É por ela. Olhe para a tua promessa. Eu sempre oro assim, né? Senhor Deus, não olha para o nosso currículo, não, hein?
Não olha para o nosso histórico, não. Eu sempre olho assim. Porque se você olhar para o nosso currículo, nosso histórico, vai dar ruim. Olhe para o teu nome, olhe para as tuas promessas, Senhor. É pelo Senhor, as pessoas vão estar falando, é tua casa, tá, Senhor? Sim, nós erramos, mas o templo é do Senhor, o povo é do Senhor, o evangelho é do Senhor. Tá? Então é pelo Senhor, não é por nós, não. Né? Vá por esse caminho que é melhor, porque se for por você, meu irmão, for por você, meu irmão, for por nós, vai dar ruim. Então é por amor do teu nome. Versículo 11. Chegue à tua presença o gemido do cativo consoante a grandeza do teu poder. Preserve-os, preserva os sentenciados à morte. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas hoje estão sentenciadas à morte por uma enfermidade, sentenciadas à morte financeira, sentenciadas à morte na vida conjugal, sentenciadas na morte, está sentenciada à morte de relacionamentos, de amizade, sentenciada à morte de projetos. Há muitas sentenças humanas em nossas vidas. E só Deus pode mudar o rumo dessa sentença. E é Ele que você, minha irmã, você, meu irmão, e todos nós devemos buscar. Porque é Ele que muda a sentença, seja ela qual for. É Ele que muda as sentenças de morte. E o salmista sabia disso. E encerrando, versículo 13. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Tá vendo? O voto. Aí a ideia do voto. Tá vendo? Esse salmo é um salmo de lamentação. Não é isso? Salmo de lamentação. E aí o salmo de lamentação sempre é ou o inimigo interno, ou o inimigo externo, ou uma enfermidade, e geralmente está incluído também um voto, onde o salmista louva a Deus por ter recebido o que pediu, ou então diz que vai louvar se Deus atender a ele. Estamos diante desse salmo aqui de lamentação, e está claro que o inimigo aqui é o inimigo externo, apesar de não sabermos exatamente qual inimigo externo é esse, mas é o inimigo externo que trouxe muitas desgraças. Meu irmão, minha irmã, nossos pecados, nossa desobediência pode resultar em tragédias, em consequências terríveis, como aconteceu aqui. Pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.